Olá, meus amigos internautas, estamos aqui com mais uma edição do programa O Inédito Viável, o seu talk show que trata dos assuntos que impactam a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. Hoje, o nosso convidado é Carlos Júlio. Eu prometi para vocês e ele estaria aqui e ele está mesmo. Vamos ler um pouquinho da história do currículo aqui do Carlos Júlio. Bom, Carlos Júlio é Head de Estratégia e Inovação do Locomotiva Instituto de Pesquisa, conselheiro profissional independente em empresas como Camil Alimentos, Aramis, Par Corretora e GSA Alimentos e CI Central Intercâmbio. É também coach profissional de vários presidentes de empresas e facilitador certificado do YPO e WPO. Foi presidente de empresas como Tecnisa, HSM e Polaroid do Brasil. Professor da SPM, FGV e FIA USP. É autor na área de negócios com, olha só, 8 livros publicados no Brasil e no exterior. Administrador de empresas, estudou nas renomadas Harvard Business School, London Business School e no IMD em Lausanne, na Suíça. É colunista da rádio CBN e sua coluna Gestão Descomplicada vai ao ar nacionalmente de segunda a sexta às 17h25. Sua experiência profissional, de 28 anos como presidente de empresas e 30 anos como conselheiro de administração. Aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando se trata de gestão, estratégia, vendas e liderança, é Carlos Júlio que as empresas procuram. Carlos, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado você, Emerson. Obrigado você. Já era para ter estado aqui algumas vezes, né? Mas foi um ano bastante, vamos dizer assim, emocionante, né? Porque você sabe que na crise você trabalha o dobro para ter o mesmo resultado. Sim. Então, tá bom, nós trabalhamos o dobro e tivemos bons resultados. Mas isso fez com que a agenda ficasse bastante complicado, mas antes tarde do que nunca, hoje eu estou aqui com você, Emerson. Que bom. Carlos, e aproveitando já, né, dessa coisa de agenda, como é que é para você se organizar diante de tantas diferentes funções, né? Tá no rádio... Você sabe que essa é uma pergunta que o aluno sempre me faz, né? Quando o aluno começa a entender mais ou menos onde o meu escopo de trabalho, ele sempre fala isso. Aliás, tem aluno que me chama de polvo, fala que eu tenho várias pernas, né? Mas é que talvez a pessoa não perceba que tudo isso é muito sinérgico, né? Na verdade, eu foquei nessa questão de negócios, gestão e educação no momento que eu descobri o meu propósito. Que bom que eu descobri, porque tem gente que vive uma vida toda e não sabe o que veio fazer aqui, não é verdade? Não é verdade. E a gente muitas vezes cobra do jovem com 18 anos que ele já descubra isso na hora que ele faz a opção lá pelo seu curso superior, que ele vai escolher a carreira, entre aspas, para a vida toda, um processo até bastante cruel. Como é que você aos 18 anos já tem que identificar o que você quer ser quando crescer? Muito difícil. Eu descobri lá pelos 50 anos de idade. Mas foi muito bom, porque o que acontece? Tudo isso é muito, gira em torno sempre da gestão. Quer dizer, eu costumo dizer que a minha missão é desenvolver negócios e pessoas, né? Então a gente tem, por exemplo, as aulas, onde começa tudo, são 36 anos ininterruptos de sala de aula. Todo ano a gente está lá na sala de aula de algumas e boas instituições, né? Como a FIA, como a SPM, a Fundação Getúlio Vargas, né? Então nós temos a nossa atividade na sala de aula. E daí nasce tudo. Então daí vem mais a experiência profissional que eu tive como 28 anos como presidente de empresa. Na hora que eu junto tudo isso, o que eu faço hoje? Eu participo de conselhos de administração, tenho a experiência da sala de aula, isso junto abastecem os conteúdos das minhas palestras, que acabam abastecendo o meu relacionamento com empresários, já que a grande maioria das minhas palestras são fechadas, são para empresas, eu acabo desenvolvendo um relacionamento com eles. Isso acaba abastecendo em termos de conteúdo também as minhas colunas na CBN, que é uma por semana, são 5 minutos, mas é um tema por dia, não é verdade? E também acaba me dando um anteparo muito bom para os meus negócios. Lá na Locomotiva nós temos um instituto de pesquisa que nós montamos agora há 3 meses junto com o Renato Meirelles, né, que é o Locomotiva, e acaba também dando bastante suporte para minhas atividades de coach, já que nos processos de coach eu faço muito coach de sucessores, né? E nesse processo você precisa ter uma experiência não só nas questões de relacionamento, de comportamento, mas também nas questões voltadas a negócios e as possibilidades, né, desse coach se desenvolver nas suas carreiras e na sua vida pessoal também. Bacana. Então, no fundo, isso se funde
em 2 palavras, né? Ou 3, como eu costumo usar, gestão, educação e negócios. Gestão, educação e negócios. E pegando o gancho disso, você com tanto tempo na sala de aula e tanto tempo como presidente de empresa, imagino eu que você participa, né, até como você coloca aí, das questões de educação. Né? E como você colocou, até uma crueldade um jovem com 18 anos ter que escolher, né, o que ele vai ser. A gente vê muito, Carlos, assim, no dia a dia, comentários dos problemas que o Brasil tem em relação à mão de obra, formação, né, das pessoas e tal. E você dá aula aí, né, em grandes escolas, enfim. Você vê um descolamento ainda muito grande entre o que se aprende na academia e o que se usa na empresa? Você que é um homem, viveu esse mundo e vive os dois lados. A verdade é assim, o mundo corporativo sempre reclamou e vai continuar reclamando que o aluno não chega pronto. Mas quer saber, nem poderia chegar, né? A empresa e o mundo dos negócios é um universo muito grande. A escola, a boa escola, ela deveria preparar esse aluno colocando-o como protagonista, né, do seu mundo, alguém que possa trabalhar no Brasil ou qualquer lugar do mundo, porque as ferramentas de gestão são mais ou menos as mesmas. Aliás, eu me juntei agora ao IBMEC, nós montamos um conselho consultivo, e uma das missões desse conselho consultivo é redesenhar, né, a volta do IBMEC a São Paulo. O IBMEC continua atuando no Rio de Janeiro, em Brasília e em Belo Horizonte. Em São Paulo, o IBMEC havia ficado com outro sócio da organização, que foi o Cláudio Haddad, que depois montou o INSPER, né? E agora o IBMEC, adquirido, que foi pela maior empresa de educação dos Estados Unidos, que é o Grupo DeVry, ele volta a São Paulo já no começo do ano que vem. E nós criamos então um conselho consultivo, justamente para desenhar, não só do ponto de vista da estratégia, do marketing, esse relançamento, mas também e principalmente do ponto de vista curricular, né? Então deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Você falou do jovem, eu vou começar na outra ponta, vou começar na terceira idade. Você imagina o seguinte, Emerson, hoje, e você internauta que está me ouvindo, talvez se abale um pouco com isso, mas é pura verdade. Lá no Locomotiva nós temos 3 think tanks. Nós temos um think tank de comportamento do consumidor, que o meu sócio Renato Meireles vem acompanhando aí há 15, 17 anos. Do Data Popular, né? Que era do Data Popular e agora nós montamos o Locomotiva. Nós temos um think tank de alta gestão, que eu tenho formado também há 15 anos, e agora temos também um think tank que nós chamamos de 50 a mais, porque eu não gosto desse termo terceira idade ou a melhor idade, então X50 a mais. Só para você ter uma ideia, Emerson, nós temos hoje aproximadamente 43 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. Desses 43 milhões de brasileiros, provavelmente você deve ter aí mais da metade, portanto uns 20 e tantos milhões, que não tem renda garantida. Sim. Não tem renda garantida. Mas o que acontecia num passado não muito distante? Quando esse cinquentão perdia o seu emprego, ele estava na boca para se aposentar, porque a gente se aposentava com 55, 60 anos de idade. Sim. Hoje o que acontece? Quem perde o emprego com 50 e poucos anos, ele ainda vai viver até 80, 85. Então ele tem 30 anos pela frente e com uma coisa cruel. Pessoa que perde emprego com 50 e poucos anos, ele nunca mais vai ter emprego. Não vai ter mais emprego. Mas não quer dizer que não vai ter trabalho. Então, esse processo de reinvenção profissional tem que começar muito mais cedo. Então, baseado nisso, por exemplo, uma das coisas que a gente está pensando lá no IBMEC é criarmos, então, uma pós-graduação ou um MBA ou um curso de extensão de empreendedorismo da terceira idade. Pode ver, um currículo totalmente inovador. Sim. Onde o aluno é o protagonista, tal, o que você vai fazer daqui para frente? E vamos dar as ferramentas para ele fazer. Vamos voltar então lá nos 18 anos, a escolha da sua profissão. Eu tenho a impressão seguinte, que vale mais a pena, quer dizer, que é menos danoso você acertar na escola e errar na profissão do que o inverso. Claro, se você conseguir ouvir a sua vocação, né? O teu chamamento, e falar, puxa vida, eu quero fazer engenharia, eu amo engenharia, e ainda fizer engenharia numa boa escola, teu potencial talvez se realize mais rápido. Mas muito poucos jovens com 18 anos sabem exatamente que profissão que eles querem optar. Então o que acontece? Se você acerta na profissão e erra na escola, e é uma escola muito fraca, onde o teu network não vai ser necessariamente o network de trabalho seu no futuro,
eu acho que você vai ter muitas dificuldades. Não quer dizer que daí também não saiam vencedores. Sim. Agora, quando você erra na escolha da profissão, mas numa escola boa, essa escola boa, ela vai te dar base teórica, raciocínio quantitativo, vai te ensinar a tomar decisões, seja medicina ou seja administração. Se a escola é de primeira linha, se você errar na escolha da profissão, a tua reinvenção ou as suas reinvenções profissionais são muito mais consistentes, né? Então, para o internauta que me ouve, o meu recado é sempre o mesmo, né? Primeiro, calma. Você perdeu um ano aos 18 anos, você não perdeu um ano. Você investiu um ano para fazer uma boa escolha. Não quer dizer também que você vai ser leniente, vai procrastinar e bate os 20, 21, 22, 23, você não está fazendo nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tiver que passar um ano fazendo um bom cursinho, ou repensando a tua vida futura profissional, se você quiser fazer um mochilão, sair viajando para ir conhecer um pouquinho o mundo, na minha opinião, tudo isso vai colaborar no futuro, na sua carreira. Afinal de contas, vamos até os 80, 90, 100 anos de idade, então nós temos tempo para pensar e temos até tempo para errar enquanto jovens. Aliás, esse é o grande moto, você que é o internauta sabe, esse é o grande moto do Vale do Silício, errar rápido, né? Porque quando você erra rápido, você tem tempo de refazer a tua decisão, tenta de novo, errou, tenta de novo e acertou, que é o Fast, Cheap Learning. A gente tem que ser rápido, barato, com aprendizado, porque o que significa o erro, a grande virtude do erro, Emerson, é o aprendizado, né? Quando você erra sistematicamente na mesma coisa ou do mesmo jeito, isso é mediocridade, para não dizer aqui um termo mais ofensivo. Isso já parece burrice, né? Agora, o erro honesto, o que é o erro honesto? Eu não sei como é, eu vou lá e tento, não deu certo. Eu vou lá e tento, não deu certo. Eu vou lá e tento, não deu certo. Significa que cada vez que você tenta de novo, cada vez que você erra, você já sabe como não fazer. Então você não repete daquele jeito, até que um dia você acaba acertando. Isso é o Fast Cheap Learning, que é o mantra do Silicon Valley. Então olha quanta coisa envolve aí o seu preparo para a sua carreira e para a sua profissão. Mas acima de tudo, calma, tranquilidade, respira fundo e escolhe escola boa, né? Nós tínhamos aí um professor que tinha uma coluna numa emissora de rádio que ele dizia assim: quando você estuda em escola ruim, a vítima é você. Sensacional. Carlos, e agora você está muito focado no ensino universitário, né? Uhum. Pós-graduação, MBA, né? E cursos... Sim, em sala de aula e no conselho do IBMEC. Sim. Mas eu tenho uma atividade pro bono, já há 20 anos, não é? No Instituto Siddhartha, onde existe o Instituto e o colégio, e a gente acaba desenvolvendo ali programas e currículos testados nesse colégio, que é um colégio particular, sim, mas que depois o Instituto aplica ou desenvolve esses currículos nas escolas públicas que pedem, isso aí evidentemente sem custo, né? Eu não tenho uma dedicação muito forte ao Instituto e ao Siddhartha da agenda, mas só o acompanhamento desse processo durante esses últimos 15 ou 20 anos me ajuda a entender um pouquinho o que está acontecendo no Fundamental 1 e 2 e no médio, que é onde na verdade a magia deveria acontecer, sim, né? A gente fala muito de terceiro grau, a gente fala muito do estudo universitário, mas eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, o primeiro e o quarto grau é que define tudo. O primeiro grau é aquela educação básica, onde o professor vai te estimular a pensar, a escrever, a descobrir o mundo da matemática, o mundo da língua, o mundo, né, dos saberes. Isso aí é um nitroglicerina, é um estimulador para toda a vida. E o que eu chamo de quarto grau, que é a pós-faculdade. O que é o quarto grau? É a vida e a empresa. Na verdade, Emerson, a grande escola é o nosso trabalho. Porque é ali que todo dia a gente entra de um jeito e deveríamos sair de outro. Deveríamos entrar 5 e sair 6. Deveríamos entrar de um jeito e sair melhor do que entramos. Para isso basta a gente prestar atenção em funcionários, em pares, nos diretores, prestar atenção em cliente, no mercado, no fornecedor. Todos esses são emissários de saber. A questão é, você aprende com quem você se relaciona? Sim. E esse lance, né, de você
olhar o mercado profissional e claro, né, o cara vai desenvolver realmente na atividade profissional, mas a formação dele é fundamental. Mas olhando para o Brasil, né, que tem talvez muita gente, né, em escolas públicas, que acredito eu também que tem de vários níveis, né? Você tem alguns exemplos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava dando o exemplo de Sobral, que fez um trabalho fantástico lá na escola pública, e tem escolas muito ruins, né? Existe um déficit muito grande que às vezes pode até travar o desenvolvimento do nosso próprio país por conta de faltar esse tipo de elemento, né, que você está colocando lá na base. E aí, ao faltar na base, lá em cima o cara chega incompleto e depois ele vai para o mercado de trabalho não pronto e tem que descobrir coisas que ele, né, não fez lá. Pegando esse gancho, você acha, por exemplo, que o empreendedorismo é uma das possibilidades para resolver essas questões de escola de base ou não? Olha, o empreendedorismo pode até ser um dos caminhos, né? Eu acho que realmente o caminho da educação básica é nós, enquanto nação, e aí dirigidos pelos nossos políticos, realmente colocarmos a educação como prioridade. É isso que nós temos que fazer. Colocar, porque veja bem, todo mundo sabe a receita. Sim. A receita é preparar os professores, remunerar os professores e mexer inteligentemente nessa grade curricular, de maneira que o aluno, em vez de passar lá 3, 4 horas por dia, talvez passe 6 ou 7, mas saia de lá com uma formação que não seja só a intelectual. Porque talvez um dos grandes problemas que eu vejo na educação no Brasil é você preparar o aluno só intelectualmente. Nós preparamos o aluno para o vestibular. Quer dizer, o pai que tem condições, ele coloca o seu filho na melhor escola de ensino médio possível. Por que ele está fazendo aquilo? Porque a aposta dele é o seguinte: se eu colocar meu filho numa boa escola de ensino médio, ele entra numa boa universidade. Geralmente as melhores universidades são públicas. Eu gastei no ensino médio, mas não gasto no terceiro grau. Muito bem, então você prepara a pessoa para o Enem, prepara para o tal do vestibular, prepara intelectualmente. Aí sabe o que acontece com esse profissional? Ele não tem inteligência emocional, ele não tem resiliência, ele não tem paciência, ele não sabe lidar com pessoas. E sabe o que acontece com esse profissional? Ele muitas vezes tem sucesso e ganha dinheiro, mas aos 30 anos de idade, ele está no divã do terapeuta, querendo saber o que ele faz com a vida dele. Ele não consegue se relacionar. Nós temos hoje, por exemplo, essa luta da mulher competindo com o homem, que tem um lado justo e saudável de trazer o feminino para o mercado de trabalho, que é muito importante, mas às vezes na competição a mulher perde um pouco do seu feminino, não é da sua feminilidade, mas do seu feminino. Ela vira mais profissional, né? E de repente ela esquece que ela é mulher, né? Tem a questão da maternidade, que são desafios imensos, hein? Se você pensar bem, é meio covarde, são vários papéis da mulher. Outro dia eu li um livro muito bom da Brené Brown. A Brené Brown é uma pesquisadora da Universidade em Austin, no Texas. Ela estuda um tema interessante, que é vergonha e vulnerabilidade. E ela dizia o seguinte, que a vergonha tem gênero. O que é vergonha para o homem é uma coisa, o que é vergonha para a mulher é outra coisa. E ela disse uma coisa interessante, que a vergonha para a mulher, ou a vulnerabilidade que está conectado com a vergonha, é ela dar conta, né? Ou seja, ela acorda de manhã, ela tem que ser uma boa profissional, ela tem que crescer, ela tem que estudar, aí ela ainda tem que cuidar dos filhos, ela tem a maternidade, ela tem a casa, e às 10 da noite ainda tem que estar linda, maravilhosa e perfumada, né? Para se relacionar com o seu marido. É um desafio imenso. E que a mulher, quando ela luta para dar conta de tudo isso, né, é aí que ela tem vamos dizer assim, o seu maior ponto vulnerável, quer dizer, ela acha que tem que dar conta, né? Eu, do ponto de vista masculino, quando eu olho isso, eu falo, super mulher, você não tem que dar conta de tudo isso não, né? Então, vamos alternar aqui, claro, né? Vamos alternar essa coisa, vamos dividir, vamos rachar essa conta, vamos rachar essas missões, porque não é muito justo. Mas você imagine como é que é. Bom, voltando na escola, se você prepara o homem ou a mulher, diferentemente, só intelectualmente, você está dizendo que ele vai ter uma vida só, que é a vida profissional. Por exemplo, eu citei lá no Siddhartha. No Siddhartha a gente trabalha muito esse conceito das 7 vidas. Sim. Né? E há muitos anos. E outro dia eu fiquei surpreso que eu, no YouTube da vida aí, eu vi um filme, uma gravação,
que era de um CEO da Coca-Cola se aposentando. E parecia lá um coquetel de despedida e tudo mais, e ele dizia assim para o seu time, né? Olha, pessoal, o pessoal mais ligado a mim aí está muito preocupado, afinal de contas passei 40 anos aqui dentro, o que eu vou fazer agora, fora a Coca-Cola? Mas eu quero deixar vocês tranquilos, porque eu sempre cultivei 5 vidas, ele dizia. A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida social com os meus amigos e a minha vida comunitária. Então agora, como eu estou me aposentando só da vida profissional, eu vou ter mais tempo para minhas outras 4 vidas. E olha como isso é importante. Então a pergunta é, quem a escola deveria preparar? O profissional ou o homem e a mulher? O profissional ou a pessoa? Né? Será que você quer ter na sua empresa um profissional que não é integral? Olha, eu descobri, viu, Emerson? Você só vai ter profissional de primeira linha se for uma pessoa de primeira linha. Sim. Uma pessoa de segunda linha, você vai ter no máximo um profissional de segunda linha. O que você quer na sua empresa? Quem que você quer trabalhando com você? Né? E aí é o que eu digo que as escolas precisariam preparar, então, a questão artística da criança, a questão da educação física, do cuidado físico, do cuidado espiritual. Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. A tua espiritualidade pode estar na meditação, pode estar na contemplação, pode estar no yoga e pode estar também lá na sua igreja. Nada errado quanto a isso. Quer dizer, como é que a gente prepara esse ser para ele passar 8, 10 horas por dia lá no nosso escritório, na nossa fábrica, feliz, produzindo, crescendo, mas acima de tudo, vivendo. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios na educação. Preparar o homem, preparar a mulher, preparar o ser humano e não preparar simplesmente o profissional. Muito bom. Você está trazendo aí um conceito que a gente abandonou, ouviu-se dizer na Grécia Antiga, na paideia, e abandonou. Era por aí. Abandonamos, né? Ensina a criança nas artes, nos esportes, né? E ela desenvolve, ela cria. Desenvolve, Porque você quer ver uma coisa? Olha que interessante. A gente falou aqui de vulnerabilidade, né? Uma outra questão importante no comportamento do ser humano e aplicada ao trabalho é a questão da criatividade, né? Outro dia o Nonato me perguntou no ar, Júlio, eu sempre fico em dúvida sobre criatividade e inovação. Todas as pessoas têm essa dúvida. Eu respondi a ele, e é o que eu acho. Criatividade é você pensar no novo. Inovação é você fazer o novo. Inovação é você fazer uma coisa que ninguém ainda fez. Por isso o sufixo ação, né? É fazer o novo, isso é inovar. Muito bem. Aí eu, pensando aqui com os meus botões, o que acontece com essa questão educacional? O que é o berço da inovação? O berço da inovação é a curiosidade e a vulnerabilidade, ou seja, é você não ter medo de errar e você ser curioso. E se eu mudasse isso aqui? E se eu fizesse aquilo ali? E se eu tentasse esse ou aquele caminho? Portanto, o berço da criatividade e da inovação é a curiosidade. Muito bem. Toda criança nasce curiosa, por isso que ela aprende. A gente fala, nossa, como criança aprende rápido. Por que criança aprende rápido? Porque ela é curiosa. Por que criança vai até o 5º porquê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque enquanto a tua resposta não der nexo no universo do conhecimento dela, ela não vai parar de te perguntar por quê, por quê. E alguns pais impacientes fazem o quê? Para de tanto por quê. Gabriel, você só fica perguntando por quê. Muito bem. Aí essa criança vai para a escola. Quando chega na escola, ela só aprende a responder. Quem descobriu o Brasil? Quando descobriram o Brasil? Qual é, né, o símbolo da água e tal, e tal, e tal. Muito bem. Aí quando essa criança vai para o ambiente de trabalho, você quer uma pessoa criativa, inovadora. Você matou isso na raiz, você matou isso no nascimento. Então, olha só o equívoco, talvez, na educação que nós, pais, damos, ao cercear essa curiosidade, em vez de estimular, e talvez que nós, educadores, também erramos, quando a gente não estimula aquele que quer saber mais, não é? A curiosidade. Eu, aliás, Emerson, você sabe que eu fui durante quase 10 anos presidente da HSM. Sim. E aquilo me propiciou a conviver com os meus ídolos. Aliás, é um dos grandes presentes que a vida me deu, né? Conviver com seus ídolos, né? Então, eu convivi muito com esses gurus todos, Porter, Hamel, Prahalad, etc. e tal. E eu me lembro que uma coisa um conhecimento que eu adquiri com o professor Drucker, não porque ele tenha me dito, mas nas atitudes, no estilo de vida dele, é que ninguém mais envelhece com a idade.
né? Até porque ele faleceu com 97 anos escrevendo um livro. Com 97 anos. Ele não conseguia escrever no computador por causa da luz do computador. Ele tinha um óculos dessa grossura, aí ele punha mais uma lupa, uma lâmpada, escrevia numa máquina de escrever, lettera 22. Quando ele terminava aquela lauda, ele passava para Doris Drucker, a esposa dele, jovenzinha, de 87 anos, e ela passava no computador. Olha que coisa incrível. Mas o que eu aprendi com ele, Emerson? Que ninguém mais envelhece com a idade. Você fica velho quando você para de aprender. E o que é esse parar de aprender? É você não ter mais curiosidade, você não querer mais saber como as coisas funcionam. Eu conheço pessoas que falam assim, pô, como é que instala esse aplicativo aqui no celular? Peraí, eu vou te ensinar. Não, instala para mim. Você não quer aprender? Ah, não tenho paciência para isso. Como é que às vezes uma pessoa de 50 anos de idade não quer mais aprender a acertar a hora do relógio digital, não quer mais saber como um apps no iPhone ou no Android funciona? Quer dizer, você vai parar de aprender? Aí você envelheceu. Talvez aí está na hora de você partir. Muito bom. Inclusive o Tejon esteve aqui. Sim, meu amigo, grande Tejon. E ele disse uma coisa que eu achei... Santista como eu. Ele é santista, é verdade. E ele disse, aliás, ele disse uma coisa que é fantástica, né? Ele sempre falou de santista, eu vou capturar a história, mas o que eu queria dizer é que ele disse que tem muito mais gente na vida que desiste do que falha. Né? Isso está inclusive no meu livro do empreendedorismo também. Porque na realidade essa coisa do você falha... O livro que eu escrevi com o Luiz Roberto Carnier, Você é um Grande Empreendedor, e isso foi uma contribuição dele, ele trouxe, a gente queria determinar quais eram as 10 regras do empreendedorismo ou do empreendedor. E uma das regras que o Luiz falou, ele falou assim, Júlio, eu tenho visto muito mais gente que desiste do que aquelas que falham. Né? E isso eu vou te explicar por quê. Porque são aqueles gestores ou aqueles empreendedores que ainda não captaram o poder que tem no que para mim é o tripé da gestão eficiente ou do gestor eficiente, que é foco, disciplina e organização. É aqui que você ganha o jogo. O que é foco? Foco é você fazer o que você... Não, perdão, o que é foco? Foco é a tua capacidade de dizer não. Né? Quer dizer, não é o não para tudo, porque quem diz não para tudo não faz nada, mas é o não que te mantém naquilo que você se propôs a fazer. O que é disciplina? Fazer o que você disse que quer fazer. O que é uma pessoa disciplinada? É aquela que faz o que diz que quer fazer. E organização? A organização onde você ganha o jogo. A etimologia da palavra já diz o que é organização. É ação organizada. Porque tem muita gente, Emerson, que trabalha muito desorganizadamente. Sim. Tem ação, mas desorganizado. Não sabe gerenciar a sua agenda, o seu tempo, etc. e tal. Normalmente, são aquelas pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia e se orgulham disso. Desculpe o termo aqui. Que estupidez, hein? Você trabalha até 10, 11 horas da noite e se orgulha disso. Você está uma vida só. Lembra do papo das 5 vidas? Então você está cultivando uma vida só. Sabe o que via de regra acontece com essa pessoa? Quando ela se aposenta, ela morre. Sim. Ou quando ela vende o seu negócio, às vezes ela está cheia de dinheiro e não tem motivação. Por quê? Porque só sabia trabalhar. Né? Eu não estou dizendo que o pessoal da área comercial, lá nos 2 últimos dias do mês, vira à noite para fechar o mês, não é isso que eu estou dizendo. Ou o pessoal da contabilidade, que tem que fechar o balanço do mês anterior, e vire à noite lá na contabilidade no dia 1, 2 e 3, não é isso. Mas se você trabalha todo dia até 10, 11 da noite, desculpa, você é um inconsequente. Você não está cuidando de você, da sua saúde, não está vendo seus filhos crescer, não está cuidando da sua mulher, e alguém vai cuidar, hein? Eu acho que você vai se dar mal. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, só para tomar uma aguinha aqui. A gente volta com essa aula com o Carlos Júlio. É rapidinho, não sai daí. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer,
bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Televisão. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. A dica de hoje é sobre autoconhecimento. É importante investir em autoconhecimento, designar esforços para conhecer a si mesmo e suas emoções, para descobrir suas qualidades, descobrir suas capacidades, bem como os seus defeitos e pontos que podem ser melhorados para lhe tornar ainda mais competitivo. É ainda poder conhecer o mundo ao seu redor. Por isso é importante o feedback das outras pessoas, o retorno das outras pessoas sobre o seu comportamento, para que você possa comparar a imagem que você percebe sobre si mesmo e faça uma analogia sobre a imagem que os outros fazem sobre você. Assim você vai poder realizar todas essas coisas e as chances de ter sucesso na vida e também no aspecto profissional só tendem a aumentar. Saiba que o único responsável pelo sucesso na sua carreira é você. Então é importante que você conheça muito bem a si mesmo e trabalhe tudo aquilo que foi comentado sobre as outras pessoas. Voltamos aqui com o programa O Inédito Viável, que hoje recebe Carlos Júlio, o homem que as empresas buscam quando querem entender de negócios e de pessoas. Que bom. Que bom. Carlos, você falava aqui, né, antes do intervalo, de questões aí de educação, né? Você até comentou o fato de você ter sido aí, né, presenteado pela vida como presidente da HSM, que acredito todo mundo, né, conhece, e em algum momento alguém participou de algum fórum. De um evento, nós montamos uma iniciativa inédita nossa, foi a criação da Management TV. Levamos essa iniciativa aí para mais de 30 e poucos países. Hoje ela não está mais no Brasil, mas ela continua em uns 20 e tantos países. Foi a primeira emissora 100%, 24 horas no ar falando de gestão, falando de management, né? Em português, inglês e espanhol. Criamos a Expo Management, né? Na verdade foi criada lá pelos nossos sócios na Argentina. Aí nós trouxemos em 2001 para o Brasil. Então esse ano, se não me engano, foi a 15ª ou a 16ª edição da Expo Management. E essa experiência da Expo Management, que nasceu aqui no Brasil, o meu amigo José Salib Neto, nós levamos depois para 17 países ao redor do mundo, né? Aí essa operação brasileira foi vendida aqui no Brasil, na época para a BR Educação. Depois a operação internacional foi vendida para um grupo mexicano. Mas o bacana é ver que a HSM, tanto no Brasil, como no mundo agora com o nome de WOB, que é as iniciais de World of Business Ideas, continua aí prosperando. Então, uma iniciativa muito bacana e evidentemente foram 10 muito bons anos. Sim. E você foi um missionário, né? Praticamente capitaneando aí, né? Buscando professores, né? Pesquisadores, para trazer para o Brasil. Sabe que eu usei
muitos dos DVDs, muitos dos vídeos da HSM, nos meus treinamentos eu sempre partilhava. Essa foi uma missão pessoal. muito importante, né? Até mesmo antes de mim, quer dizer, eu citei aqui o Salib. O Salib foi um jogador de tênis, né? Quase profissional, foi para os Estados Unidos para jogar tênis e estudou nos Estados Unidos, aí se aproximou de muitos desses gurus. E o Salib, então, foi um grande percursor de trazer esses gurus para o Brasil. E aí a nossa iniciativa, e depois eu me juntei a ele, também fui contaminado por ele nessa coisa, de ficar buscando novos talentos, não só no mundo acadêmico, mas no mundo dos negócios e até fora, né? Hoje você tem muitos bons palestrantes da área médica, você tem muitos bons pesquisadores de gestão na ciência, né? E às vezes você fazer esse blend num evento daqueles que te inspiram, daqueles que pesquisam, daqueles que constatam, é muito importante. E talvez por isso hoje esse meu trabalho também na Locomotiva, ele tem toda essa inspiração do passado, porque nós não criamos um instituto de pesquisa, eu e o Renato Meireles, para ser mais um instituto de pesquisa. É porque a gente acredita numa série de modificações no mundo dos negócios que a pesquisa tradicional já não atende por completo, não quer dizer que ela não atenda. Porque todo instituto de pesquisa, Hermes, como é que eles vendem a pesquisa? Eles falam, eu vou te dar uma fotografia, que é justo, correto e honesto. Você quer uma pesquisa quantitativa, né? Sei lá, quantos dos meus clientes estão felizes com o meu serviço? Você vai lá e dá o número para ele. Tá tudo certo. Se quer uma pesquisa qualitativa, então usa-se o método lá, ou de focus grupos, ou qualquer outro método, e vai dizer lá, então, uma coisa mais qualitativa, por que gosta do seu produto, por que não gosta do seu produto, se compraria mais, compraria menos. Está tudo certo, isso é uma fotografia. Só que nós percebemos, essa experiência do Renato, aliada à minha experiência de gestão, que a empresa precisa do filme e não da fotografia. Como é que, da onde vem essa tendência, como é que ela se formou e quais são as ramificações? O que a empresa faz com isso? E esse é o grande diferencial lá na Locomotiva. E aí tem a ver tudo com a minha experiência. Por quê? A gente mostra esse filme e a gente, em vez de entregar um relatório, nós vamos na tua empresa e a gente faz um workshop, às vezes até de um dia inteiro, com todos os teus gerentes, diretoria, apresenta o resultado da pesquisa, de onde veio, e faz um processo que a gente chama de ideação. Então, o que fazer com essas informações? O que isso aqui está me dizendo em termos de produtos? O que está me dizendo em termos de preços? O que está me dizendo em termos de serviços? O que está me dizendo em termos de novos serviços? E aí você trabalha um pouco isso. Então, a entrega para a empresa é muito maior. Então, é assim, antes a gente da pesquisa dava o diagnóstico. Hoje a gente dá o diagnóstico e possíveis prognósticos, possíveis possibilidades do que fazer com aquela informação. E para nossa surpresa, né, uma empresa aí com 3 meses, nós estamos super encantados com a qualidade dos clientes que nós estamos trabalhando, né? Em clientes como a CIA, clientes como o Boticário, né? Clientes de muito bom porte. Sim. E isso tem dado uma satisfação grande. Mas na verdade vem tudo disso, né? Quer dizer, todo esse passado aí faz com que a gente continue agora usando todo esse arsenal, vamos chamar isso de arsenal, para ajudar as empresas a realizarem o seu potencial. Bacana. E ajudar as empresas a realizar o seu potencial tem a ver, obviamente, com atender as demandas do presente e pensar também nas demandas do futuro. Sobretudo. Né? E pensar no futuro, a gente falou aqui, né, de desafios na educação, principalmente no Brasil, empoderamento feminino, que é uma questão que cada vez, né, fica mais forte. Tem programas aí da ONU, né, como He4She, incentivando isso. Você tem essa questão da busca de um equilíbrio de vida, de qualidade, né? Você controlar essas 5 vidas e vivê-las, ou as 7 vidas, ou as 7, né? E vivê-las plenamente. Então você tem muitos desafios do indivíduo, né? Do ser humano, que busca talvez um significado para a sua existência, acho que talvez de uma forma muito forte, né? Hoje em dia. A gente fala de disruptura, né? Do mundo tecnológico invadindo cada vez mais os negócios. E isso tudo forma um arcabouço brutal de desafios para a liderança no que tange a gestão e olhar para o futuro. Para o empreendedor, para o investidor. Também. Né? Você tem que ver, tem Emerson, tem aí algo que acontece no mercado já há algum tempo e vai continuar acontecendo, que muitos dos empreendedores do passado que acabaram vendendo o seu negócio ficaram extremamente capitalizados. Então você tem hoje muitas famílias capitalizadas. Com a tendência mundial de queda dos juros, o Brasil está nesse momento
com juros elevados, mas a tendência é que também venha a cair, a destinação desse dinheiro não pode ser só o mercado financeiro. Então a destinação é buscar negócios. Né? Então hoje a gente sabe que existe um excesso de capital, existe sobra de dinheiro no mundo e falta de ideias. Né? E claro que as disrupturas, ou a ideia da disruptura, é um dos possíveis caminhos para você criar novos produtos, novos... Não é algo novo não, é que agora ficou muito evidente. Mas lá atrás, quando o Akio Morita desenvolve o Walkman, né? O Walkman, né? O Walkman, não o Walkman, mas o Walkman, né? Porque ele via que o camarada saía na rua carregando um aparelho desse tamanho no ombro. E ele coloca numa caixinha. O Walkman é o precursor do MP3. Sim. É o precursor, quer dizer, começou lá atrás. Ele sacou que tinha uma demanda latente para um aparelho de boa qualidade estereofônica, que não fosse um radinho de pilha, mas que fosse portátil. Porque o camarada falava assim, poxa, em casa eu tenho um tremendo de um som. No meu carro eu tenho um tremendo de um som. Por que quando eu vou para o parque eu tenho que levar um radinho? Por que quando eu estou andando na rua ou no metrô eu tenho que ouvir um som chinfrim? Ele falou, é verdade. E aí faz. Ele também, baseado nesse conceito de demanda latente, de disruptura, ele cria o videocassete. O que era o videocassete? Era dar poder para o telespectador. Porque você chegava em casa e perdeu a novela e não assiste mais a novela. Não, agora você põe para gravar a novela. Então, isso já vem de muito tempo. Agora, o mais importante disso tudo hoje, quando você fala em disrupturas e tudo mais, que eu acho que vai ser a grande discussão daqui para frente, é a questão social e ética. Né? Porque o que está acontecendo? Quando você soma as tecnologias, mais o digital, mais as biotecnologias, biologia, etc. e tal, o que acontece? Hoje nós estamos prontos para fabricar seres humanos. E que você pode escolher cor dos olhos, cor da pele, você vai ter muito cabelo, pouco cabelo, tal. O que a gente faz com isso? Hoje você pode programar um DNA para ele ter 15, 20, 30 pontos a mais de QI. O que a gente vai fazer com essa informação? Hoje a tecnologia aí dos plásticos móveis inteligentes, você vai dobrar o teu computador e pôr no bolso, tá certo? Mas ao mesmo tempo você vai colocar um adesivozinho aqui que vai aumentar a tua capacidade de guardar informações ou de ler mais rápido. O que a gente vai fazer com isso? Estou falando do ponto de vista ético. Sim. Pega do ponto de vista social, que a gente já sabe hoje, que nós vamos ter logo 4 bilhões de pessoas sem trabalho. Por quê? Que você vai ter os caras que programam e as maquininhas, os robôs que produzem. Tem gente que não acredita nisso, então deixa eu dar um exemplo para você. Olha só. Hoje, com o Uber, por exemplo, na minha casa, nós temos 3 automóveis, estamos vendendo um, vamos ficar com 2, e geralmente tem os 2 na garagem, porque eu saio de Uber ou táxi e minha mulher também. Então você tem o Uber, você tem o Zipcar, você tem a carona compartilhada, você tem o transporte público. A previsão é que daqui 20 anos a indústria automobilística vai produzir metade dos carros que produzem hoje. Tá, o que a gente faz com todos esses trabalhadores? Sim. Mas essa produção da metade dos carros, hoje você já tem fábricas 100% com robôs, não tem um ser humano. A Tesla já tem uma fábrica com 100% robôs. E onde vai trabalhar esses caras? Muito bem. Aí o professor Klaus, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial de Davos, escreveu um livro genial, todo mundo tem que ler, A Quarta Revolução Industrial, está nas livrarias agora. Eu já tinha lido há algum tempo no original, mas tem aí em português. E ele escreve o seguinte, então, o que nós vamos ter que fazer? Criar, olha, o senador Suplicy vai adorar essa. A renda mínima é obrigatória. Você vai ter que distribuir dinheiro para as pessoas ficarem em casa porque não tem o que fazer. Porque se não distribui dinheiro, também não tem consumo, não abastece o resto. Fala, Júlio, você está viajando? Eu não estou, não. Este ano foi votado na Suíça uma lei para dar, acho que 4 mil euros por ano para cada suíço, e os suíços rejeitaram. Rejeitaram porque pensaram assim, gente, se a gente fizer isso, as pessoas se acomodarem, o que vai acontecer? Eles rejeitaram, mas já a proposta era cada suíço receberia 4 mil euros, algum valor assim, que eu não me lembro exatamente o valor. É a renda mínima obrigatória. Gente, o que a gente vai fazer nesse novo mundo? Percebe? Então, os desafios do ponto de vista social, antropológicos, comportamental e éticos são imensos. Admirável Mundo Novo, nós vamos fazer um batalhão de gente com QI específico para a área tecnológica,
para desenvolver, ou para trabalhar numa fábrica, os alfas, os betas, né? Vale a pena você, jovem, que não leu Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, deve ter até na internet aí, porque você deve estar até em domínio público, tão antigo que esse livro. Vale a pena ler, porque a vida antecipa a arte, mas muitas vezes a arte antecipa a vida. Vale a pena ver essa ficção, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? E no mundo do trabalho e dos negócios, é exatamente isso, né? Como é que eu vou usar as novas tecnologias, as disrupturas, numa construção social e eticamente aceitável para gerar novos produtos e negócios? Sim. Olha que desafio. E desafios brutais, né, Júlio? Porque o mundo não está no mesmo pé de igualdade, né? Você fala, por exemplo, da Suíça, você estudou lá em Lausanne, né? É uma cidade maravilhosa aquilo, né? Só que, por outro lado, você olha para o mundo, você tem cidades no Brasil, na própria América Latina, na Ásia, que ainda não tem, muitas vezes, o mínimo do básico do saneamento, né? Então, você tem aí, no mundo, também um desafio muito grande, porque as pessoas ainda não estão no mesmo nível social e econômico. Por isso que essa questão da distribuição da renda, né? Sim. Quer dizer, como é que a gente vai resolver isso? Porque você tem razão. Um terço da população do mundo, para a gente falar um terço parece pouco, não é? Um terço, estamos falando aí de quase 2 bilhões, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Não tem água potável. E um detalhe, ela vai viver a vida inteira e vai morrer sem água potável. Sim. Água. A gente acabou de levantar aqui e tomar um copinho de água ali, não é isso? Sim. Coisa mais simples do mundo, tomar um copo d'água. Então, você tem 2 bilhões de pessoas que não têm água potável. Como é que faz? Né? Então você tem isso, e você colocou bem, porque a gente tem a tendência de achar que isso é lá na Etiópia, a gente tem a tendência de achar que isso é num estado mais remoto do Brasil, né? Pô, será lá na Rondônia, no Acre? Não, periferia de São Paulo, gente. Sim. Saneamento básico. Saneamento básico. Agora, por outro lado, onde é que está a oportunidade? Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, Emerson, nós vamos ter aí 10, 20, 30, 40 anos de prosperidade, com qualquer governo. Vamos ter. Tá. O que aconteceu agora com esse efeito PT foi um grande atraso de 10, 20 anos. Mas onde vem a minha tese? Que agora os economistas, tanto os grafistas como eu, começam a mostrar nas curvas e tudo mais e tal. Mas, gente, se pegar aí no YouTube, falas minhas de 7, 8 anos atrás, eu já dizia isso. No meio daquela efervescência toda, eu falei, gente, pode cair, pode subir, mas nós temos 40 anos de crescimento. Por quê? Porque qual é o grande problema que eles têm na Europa hoje? A Europa é um continente pronto. Você vê, o Japão está há 20 anos com taxa de juros negativa, a Europa daqui a pouco há 10. Os Estados Unidos de 2008 para cá, praticamente com taxa zero, né? Para o dinheiro e tal. Por quê? Porque está tudo pronto. O que acontece? Eles injetam dinheiro em cima, o dinheiro não desce. Por que o dinheiro não desce? Porque vai fazer outro túnel sobre o Canal da Mancha? Já tem um. Vai fazer outro TGV? Vai fazer um outro estádio de futebol? Olha, uma cidade como Lisboa, que eu acredito que seja mais ou menos uma Campinas, um pouquinho maior que Campinas. Lisboa tem 4 estádios de primeiro mundo. 4. O Avellaneda do Sporting, o Estádio da Luz do Benfica, o Estádio do Belenense e o Estádio Nacional, que é do governo, que é um estádio moderníssimo que é disputado, se não me engano, uma partida por ano, que é a final da Copa de Portugal. 4. Vai fazer um 5º. Agora, o que a gente reclama no Brasil? Exatamente o contrário. A gente não tem estrada, a gente não tem hospital, a gente não tem escola, a gente não tem aeroporto. Não tem que construir tudo isso. Então, acho que os próximos 40, 50 anos do Brasil é de um potencial de geração de emprego e de riqueza muito grande. Eu só espero que nós tenhamos a inteligência de olhar lá para o primeiro mundo, ver o que está acontecendo com a questão da faixa etária, da alteração dessa faixa etária, do excesso de capitais, né? E já vá montando um modelo, né? Que quando esse país estiver pronto, a gente tem uma população feliz, trabalhando, produzindo, criando. Né? Então nós temos aí 30, 40 anos para olhar para os outros e aprender como é que faz. Sim. E você acha, Júlio, que o governo ajuda ou atrapalha o empresariado? Veja bem, não existe, na minha concepção, eu sou um liberal, né? E nós liberais acreditamos o seguinte, quanto menos governo, melhor. Mas nunca um liberal vai te dizer sem governo. Sim. Né? A nossa sociedade, pelo menos que a gente aprendeu até aqui,
Nós precisamos sim de alguém que regule, que ajude com as relações de força quando são muito díspares, ajude a ajustar isso e tal. Então, o Estado é importante, o governo é importante, não é? Agora, quanto menos governo, melhor. Eu sonho ainda com um país, com um governo que se preocupe com essa educação que nós falamos no começo do programa, ou seja, que a prioridade, às vezes, de repente, a única prioridade vai ser a educação. Eu acho que você consertar a educação acaba consertando tudo, até a política. Sim. Até a política, porque não esquece o seguinte, a gente critica aí os políticos, é o nosso reflexo. Sim. Nós colocamos esse pessoal lá, tá certo? Muito bem. Eu só acho que a gente devia ter o direito de tirar mais rápido. Por isso que eu gosto do parlamentarismo. O parlamentarismo tem a condição de mais rapidamente mudar o gabinete lá do primeiro-ministro e tal, e fazer outra tentativa, né? Mas tudo bem. Então, quer dizer, nós precisamos de instituições fortes, eu sou pelas instituições, não é? E pela autonomia delas também, precisamos ter um legislativo forte, precisamos ter um executivo forte, precisamos ter um judiciário forte, todos eles independentes e tudo mais e tal. Agora, para fazer aquilo que é do bem comum, né? A educação, a saúde, a infraestrutura, não é? É a questão que eu acabei de falar do saneamento, que é algo crucial, que a gente não para pensar muito bem nisso. Você vê, São Paulo quase ficou sem água, gente. Você imagina uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? Falando aí da grande São Paulo, mais de 20 milhões de habitantes sem água. Não é a mesma coisa que uma cidadezinha lá no sertão do Pernambuco, né? Com 2, 3 mil pessoas, que você manda a cisterna lá e vai ajudando as pessoas a passar o pior da crise. Não, somos uma cidade de 20 milhões de habitantes, quase como... E aí? Então, nessas situações nós precisamos de governos bons. E eu vou dizer uma coisa aqui, aproveitando até esse teu canal aqui, esse teu programa e os internautas. A concepção hoje que a gente tem, e nós liberais estamos convencidos disso, é que o país, nós vamos consertar o país pelo legislativo, né? Nós sabemos aí pela imprensa, quem manda nesse país são não mais que 100 deputados e senadores. Você tem 100 deputados ou senadores no Congresso Nacional que comandam esse país, que diz o que o presidente pode e não pode fazer, etc. e tal e tal. Lava Jato é um avanço nisso, mas enquanto nós não tivermos entre esses 100, 60 do bem, não vai mudar. E aí só tem um jeito, é o teu voto. É o teu voto. A questão é, você sabe exatamente quem você escolheu para deputado estadual, deputado federal e até senador e vereador? Você sabe. Você tem o e-mail dele? Você cobra as posições dele? A cidadania, a democracia, Emerson, é isso. Nós temos que ficar de olho no legislativo. Precisamos colocar no legislativo gente nova, gente do bem, gente que tenha no mínimo, né, o mínimo possível de conceitos de cidadania e de gestão pública. Quer dizer, eu quero o bem público. E aí eu acho que a coisa vai melhorar. Eu acho que nós temos uma evolução aí com o efeito Dória, que nunca se falou tanto em gestão. E gestão é muito importante e a gente torce para que o João consiga realmente entregar o que ele está dizendo, pode ser um exemplo para todas as outras esferas do Brasil, estados, municípios e até para o país, né? A gente torce muito. Nunca se falou tanto de gestão, mas não se esqueça, a solução desses problemas são soluções políticas, negociadas. Nós somos uma federação, são 27 estados, quer dizer, tudo isso é muito importante. Quando a gente tiver política de primeira, com gestão de primeira, está resolvido o jogo. E nesse sentido, Júlio, você acha que é um incentivo, a gente fala aqui de carreira o tempo todo, né, no programa, né? E você acha que é um incentivo também para o jovem, aquele jovem de 18 anos, talvez pensar numa carreira política, assim, com uma nova mentalidade? Não só, Emerson, não só carreira política, mas a carreira do serviço público. Nós temos escolas de administração pública que o aluno frequenta e depois vai trabalhar na iniciativa privada. Na verdade, o serviço público é uma carreira muito interessante e brilhante. Eu só lamento que o jovem, Emerson, está indo para a área pública pela razão errada. Ele está indo lá para garantir emprego, para garantir aposentadoria, para garantir que não é mandado embora. Agora, aqueles, e existem, que vão para a carreira pública, porque acredita em trabalhar para o país, trabalhar e ganhar dinheiro, trabalhar e ser remunerado. Não estou dizendo aqui que você tem que trabalhar lá no governo e ser remunerado, mas ser justamente remunerado. Quer dizer, a carreira pública, nós precisamos de pessoas competentes também na gestão pública. Então,
Aqueles que não vão pela razão errada, vão pela razão certa, que é fazer uma carreira pública brilhante, eu dou todo o meu apoio. E olha, se a coisa caminha, o sistema eleitoral funciona, você vê as apurações, Receita Federal. Se o governo funciona, é porque tem um contingente de funcionários públicos competentes, comprometidos e que trabalham. A questão é como é que a gente separa a outra parte. Eu ouvi, não sei se é verdade que eu não fui pesquisar, mas outro dia eu ouvi um comentário aí de alguém lá do Rio Grande do Sul dizendo que a brigada militar lá do Rio Grande do Sul tem 430 coronéis e você tem apenas 26 na ativa. Então você tem 404 que estão em casa. Só 26 dos 430 na ativa. É isso que não pode acontecer. Se não existisse esses 400 em casa, você dobrava o salário dos 26, eles teriam uma qualidade de vida melhor e com certeza teremos uma efetividade de trabalho muito melhor. Então aqui é a minha homenagem a você, funcionário público, que tem espírito público, que toma isso como carreira, que trabalha, que se dedica, que aprende, que estuda para poder oferecer cada vez mais, não só para o país, mas para a tua carreira e para a tua posição, viu? Muito digno. Júlio, e nesse sentido, meritocracia no serviço público é fundamental. A gente vai ter que dar um jeito de implantar. Quer dizer, já tem alguns ensaios. O professor Vicente Falcone implantou em algumas camadas isso no governo Aécio Neves, lá em Minas. Parece que também houve, não sei se com êxito ou não, uma tentativa de se fazer isso também. Não sei se na Prefeitura do Rio de Janeiro ou no governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem que ter sim, quer dizer, os melhores... E tem uma coisa, Emerson, aquela coisa da isonomia ficou no passado. Hoje, quando nós entrevistamos jovens, olha que interessante, o jovem que há 4 anos falava assim, quando falava, o que você espera do teu trabalho? Ele falava, salário, bônus e plano de carreira. Hoje esse cara fala, eu quero uma causa, eu quero remuneração justa, né? E eu quero meritocracia. O que ele está dizendo? Esse camarada que antigamente falava, você é gerente, eu sou gerente, então você ganha 10.720,47, eu tenho que ganhar 10.720,47, hoje ele não está dizendo mais isso, está dizendo, se o Emerson mandou melhor que eu, ele merece ganhar mais do que eu. Agora, se eu trouxer mais resultado que o Emerson, eu mereço ganhar mais do que ele. É isso que é meritocracia. Sim. É só isso. Muito bom. Júlio, a gente tem prazo, né? Aqui Esgotou no programa, então a gente tem que encerrar, mas eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final para os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas, né? Uhum. E já de antemão agradeço a sua presença, as câmeras são suas. Não, olha, só dizer o seguinte, minha mensagem é muito simples. Se você acessa um canal na internet ou no YouTube, né? Para absorver alguns saberes novos ou algumas reflexões, porque o que eu disse aqui, eu tenho certeza que bem ou mal, uns mais, outros menos, você já sabia tudo que eu disse aqui. Mas às vezes quando a gente estrutura as ideias, a gente vai formando novas ideias. Essa é a dialética do saber, né? Aquilo que eu sei você não sabe, somado com aquilo que você sabe e eu não sei, é isso que dá a tal da sinergia. Então parabéns a você que está sintonizado aqui nesse programa e parabéns ao Emerson, que traz aqui os convidados para que a gente possa, né, elaborar novas ideias e novos saberes. Afinal de contas, essa é a magia do conhecimento. Eu costumo dizer, Emerson, às vezes quando eu termino uma palestra ou uma sala de aula, tudo, eu falo, olha que produto fantástico que eu tenho, né? Porque é um produto que eu vendo, entrego e não fico sem. E quanto mais eu vendo, mais aumenta o meu estoque, que é o feedback dos outros sobre as minhas próprias visões, né? Essa é a magia do saber. Um abraço para você. Muito bom. Bom, esse foi mais um programa O Inédito Viável, que hoje entrevistou não, né? Ouviu aqui e bateu papo com o Carlos Júlio, que deu praticamente aqui uma aula para todos nós. A gente volta na semana que vem com mais um tema relevante que impacta a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. Até lá!